Os jardins são locais de esperança e de desespero, acho eu. Porquê? Eu ao pensar em jardins, eu penso, por exemplo, no jardim do Hospital dos Covões. É estranho, não é? Podia pensar em vários jardins, Jardim da Sereia. Também penso nesse. Esse está mais ligado com o MEC, quando o MEC começou. Às vezes íamos ao MEC aí na Praça da República, íamos para o Jardim da Sereia. Mas o Jardim do Hospital dos Covões, porquê? Porquê que há um jardim no hospital? Se bem que o CHUC, pronto, o Hospital Novo, acho que não tem jardim. Há uma tentativa de algures, mas talvez o parque de estacionamento. Mas o Hospital dos Covões, eu lembro-me de passear no jardim, enquanto esperava e de certa forma desesperava por uma pessoa que eu amo e que estava lá internada. E não sei se o jardim tinha esse propósito, das pessoas irem passear, irem procurar alguma esperança na beleza da natureza, talvez. Ou penso também nos pequenos focos de jardim que há espalhados pela Vissaia Barreto, pela maternidade Vissaia Barreto. Há pequenos focos de jardim lá também. Mais uma vez é um local de esperança e de desespero, de alegria e de tristeza, quando os mães e pais vão para lá saber se está tudo bem, saber se é menino ou menina. Não sei, os jardins têm colocamos neles talvez a capacidade de esperança em tempos de desespero. E precisamos de alguma esperança. E hoje vamos abordar muito sobre, talvez a pergunta seja, como viver a vida cristã? Como é suposto um cristão viver? Talvez fosse a pergunta em alguns dos cristãos na Galácia. Ou seja, Paulo já falou acerca do Evangelho que ele pregou, em contraste com o falso Evangelho que estava a entrar na igreja. A pergunta é, podemos viver de forma satisfatória de acordo com esse Evangelho que Paulo pregou, que é o Evangelho verdadeiro de Jesus? Porque vida cristã não é fácil. Não é apenas ter uma aparência de moralidade ou de religiosidade. É muito mais do que isso. Vida cristã é muito mais do que ser apenas pró-vida, ou ser conservador, ou votar num determinado partido político, ou vestir roupas aborrecidas. Vida cristã é muito mais do que isso. O que é uma vida cristã? Ou seja, o cristão é separado de alguma maneira porque Deus separa. Ou seja, somos separados para viver para Deus de uma forma diferente. É como que estamos a ser separados, mas ao mesmo tempo a ser devolvidos. E estando agora num correto relacionamento com Deus, temos de nos posicionar de uma maneira diferente perante todas as áreas da nossa vida. Num certo sentido, vida cristã não é fácil. O C.S. Lewis, eu pedi à Júlia para colocar o primeiro slide, ele tem esta frase, o escritor, autor e cristão, ele diz: eu não vim para a religião para que ela me fizesse feliz. Eu sabia que uma garrafa de vinho do Porto bastaria para isso. Se queres uma religião que te faça sentir confortável, eu certamente não recomendo o cristianismo. É interessante, não é? Se queremos apenas, vou-me sentir alegre, vinho do Porto, Jurupiga, Baileys, podes escolher. Se queres conforto, ele diz, eu não recomendo cristianismo. Como viver a vida cristã? Não é fácil, mas é simples. E hoje vamos pensar, e vou-vos encorajar a pensar no jardineiro, a escolher o jardim e a afastar o João Pestana. Ou seja, vamos pensar no jardineiro, vamos escolher o jardim e vamos afastar o João Pestana. E vamos abrir em Gálatas 6 e ler os versículos 7 a 10, que também irão aparecer aqui no próximo slide. Acho eu, sim. Gálatas 6, versículos 7 ao versículo 10, e diz assim a palavra de Deus. Paulo diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade,
façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, pela tua palavra. E, Senhor, o grande desafio para nós é que estejamos a ouvir-te. Através da tua palavra que estejamos a ouvir aquilo que tens para nos dizer, que o nosso coração esteja disposto também a ser transformado, ou em obediência a ser transformado cada vez mais. E é esse o nosso pedido esta manhã, que tu fales a cada um de nós e enquanto igreja que nos transformes à semelhança de Jesus. Oramos em seu nome. Amém. Paulo tem focado, a partir do capítulo 5, do versículo 15, 16, ele tem focado muito acerca do Espírito. O Espírito é essencial na vida cristã. Ou seja, o Espírito não é nada de novo, já tinha sido prometido no Velho Testamento. Deus tinha prometido que iria enviar o Espírito para viver no seu povo, dentro do seu povo. Ou seja, é a marca desta nova comunidade, desta família que é a igreja, que são os cristãos. A marca é o Espírito de Deus, é o que faz toda a diferença. É o Espírito que nos possibilita viver como família, é o Espírito que nos possibilita amar uns aos outros, é o Espírito que nos dá poder e força para carregar os fardos uns dos outros, como ouvimos a semana passada, chamar a atenção uns aos outros em amor, sermos generosos uns para com os outros. Mas, por outro lado, o Espírito não elimina a nossa tendência para rejeitarmos Deus. Ele não elimina completamente essa tendência que nós temos de nos magoarmos a nós próprios e às pessoas à nossa volta. O Espírito não elimina o gosto pela Fórmula 1, infelizmente. Estou a brincar. Mas o Espírito não elimina, não agora, mas tudo isso irá desaparecer sim. Aquilo que o Espírito vai fazendo, com a nossa colaboração também, é ir transformando várias coisas nas nossas vidas. Mas porque a vida cristã não nos sai naturalmente, ela não nos sai naturalmente, Paulo deixa um aviso para que nós pensemos no jardineiro. Versículo 7, vamos ler novamente e vou pedir à Júlia para passar para o próximo slide. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Imagem estranha para um jardineiro, talvez. Ele chama-se Trevor Jones. E quando as pessoas visitam o seu local de trabalho, que é um jardim, ele faz vários avisos. E os avisos são de vida ou morte. E eu não estou a brincar, e ele não está a brincar. Ele diz que a forma como visitas o seu jardim pode ter consequências trágicas para ti. Por exemplo, um dos efeitos de tocar numa das plantas do seu jardim é que vais ter borbulhas. Não borbulhas quaisquer, borbulhas durante 7 anos. E ele tem lá plantas que são capazes de matar. E a entrevistadora, quando ela está a falar com ele, porque as plantas têm capacidade, e extraímos delas alguns medicamentos, têm algumas capacidades de cura, mas também têm a capacidade de nos matar. E ele está a cuidar deste jardim. E a entrevistadora diz, ela pergunta, não, acha isto fascinante? Porque ele tem muito entusiasmo. Algum. Ele é inglês, às vezes não se nota tanto o entusiasmo. Desculpa, Joe e Rachel. Não, mas ele tem muito entusiasmo e ela pergunta, acha isso fascinante? Ou seja, as plantas terem essa capacidade de matar o ser humano. E ele disse, sim. E ela, então, mas porquê? E ele diz assim, é uma boa maneira de te livrares da tua esposa. E este é o bom humor britânico, que eu aprecio muito. Se pensarmos, por exemplo, nos filmes dos espiões 007 e assim, não sei se costumavam ouvir uma palavra que era cianeto, aquela cápsula que às vezes estava no dente do espião que ele trincava se fosse apanhado. O cianeto vem de uma planta e essa planta está neste jardim também. E Paulo, ele também nos faz um aviso que é de vida ou de morte. Ele começa por quê? Qual é a nossa percepção acerca de Deus? E da nossa forma de viver? E este é quase que um último aviso, ele está a terminar a sua carta, e ele está a dizer, olha, vocês têm de considerar Deus, não deixem de o considerar. Ele diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Porque parece haver uma tentativa
de enquanto cristãos, de nos enganarmos a nós próprios e achar que a maneira como vivemos a vida cristã não será tida em conta, ou não está a ser vista, ou não terá um resultado ou uma consequência no final. A forma como vivemos terá consequências. É isso que Paulo está a dizer. Ou seja, e há também aqui uma segurança. Ele assegura aos cristãos na Galácia e a nós que há uma causa e efeito nas nossas vidas. Há este princípio de causa e efeito. O que semeamos, colhemos. E de certa forma, as nossas vidas já têm este princípio. Nós já temos este princípio. Não apenas os agricultores entre nós, e são vários, mas nas nossas vidas nós até gostamos deste princípio de semear e colher, de fazer algo e depois de ter a consequência mais tarde. Nós queremos que este princípio funcione, no fundo. Enquanto adultos, nós investimos na nossa atividade profissional e queremos ceifar, queremos que uma colheita de quê? De progressão na carreira, de progressão salarial. Nós investimos para obter no futuro, para recolhermos dividendos. Investimos dinheiro no banco com esperança de no futuro, a taxas de 0,1% ou 0,2%, ridículas, de conseguirmos daqui a 20 anos ter mais 5 euros nos 40 mil euros que temos na nossa conta poupança. Mas nós gostamos deste princípio, semear para depois escolher. Nós queremos e investimos nos nossos filhos, na sua educação, na escola, nas artes, no desporto. Porquê? Nós temos a esperança que este investimento agora pague dividendos no futuro de segurança, principalmente financeira. Ou seja, queremos que o seu futuro esteja assegurado. Nós investimos em experiências. Nós queremos histórias para contar quando formos mais velhos e investimos em experiências. Nós investimos em viagens, em leituras, em música, em desporto, cultura. Nós queremos ser pessoas mais cultas, queremos partilhar momentos e fotos com os nossos amigos. Nós somos seres sociais. Nós investimos no corpo. Exercício, dietas, tratamentos, uns mais terapêuticos, outros menos. Com quê? Com esperança de no futuro recolher dividendos, de uma vida mais longa, ou melhor qualidade de vida, ou não perder qualidade de vida, ou apenas parecer melhor exteriormente. Ou seja, este princípio está nas nossas vidas. Nós gostamos de semear e gostamos de colher os dividendos, recolher os dividendos no futuro. Todos estamos a investir, todos estamos a semear. Das mais diferentes formas, em áreas diferentes, e até ao longo da nossa vida nós vamos variando os nossos investimentos. E todo este semear é como a esperança da colheita. Só que vivemos num mundo estranho. Nós não sabemos se vamos chegar a tempo da colheita. Nós não sabemos se vai haver colheita. E esta pandemia trouxe isso mais perto do nosso coração. Reparem na área da restauração, quantos negócios, quantas sementeiras, digamos assim, foram destruídas. Quantos restaurantes não fecharam. Os mercados financeiros mudam. Eles quebram. E o dinheiro vai-se. A saúde. As doenças surgem. As famílias dividem-se. Às vezes por pequenos mal-entendidos. Ou seja, estamos a semear, estamos a investir, todos nós, nas mais variadas áreas da nossa vida, sem a certeza da colheita, dos dividendos. Sem a certeza. Não temos a certeza. Por isso Paulo ele começa por dizer assim, olha, há um jardineiro que tu precisas ter em consideração. Este Deus jardineiro, ele pela sua palavra, ele dá-nos a sua certeza, a sua confiança, que aquilo que semeamos, nós vamos colher. Para o melhor e para o pior, mas aquilo que semeamos nós vamos escolher. A questão é em que jardim nós estamos. Porquê? Para estarmos no jardim convém estarmos a ouvir o jardineiro. E ele vai nos dizendo onde devemos semear o quê e como devemos cuidar dessa semente. Ou seja, é Deus que nos direciona neste processo. E a colheita depende sempre do jardineiro. Depende sempre dele. Todos estamos a semear
mas será que vamos escolher? E o que é que vamos colher? Será que estamos a considerar Deus na maneira como estamos a viver? Só que para isso precisamos saber em que jardim é que nós estamos. Eu vou pedir à Júlia para passar para o próximo slide. O versículo 8 diz assim: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ou seja, todos estamos a semear. Mas há como que duas formas, ou neste caso dois locais onde podemos semear. E que dão duas colheitas completamente diferentes. Paulo quer que os cristãos na Galácia, e nós hoje, olhemos à nossa volta e vejamos em que jardim nós estamos a semear. Ou seja, onde é que nós estamos a investir. E se for necessário mudarmos de jardim, porque podemos ter consequências trágicas. Há um jardim que se chama Jardim do Veneno. É aquele jardim onde o Trevor Jones trabalha. E claro, e mais uma vez, só podia ser em Inglaterra. Northumberland. A Júlia já foi, claro. E já vamos saber porquê. E já vamos... A Júlia já foi, talvez tenha trazido alguma coisa na sua mala, por isso cuidado com a Júlia. Podes admirar as plantas com os olhos, mas não podes tocar nem cheirar naquelas plantas. A duquesa Jane Percy, ela lembrou-se de criar este jardim. Porquê? E é muito interessante aquilo que ela diz. E eu diria, eu não sei, por acaso não investiguei, com base na sua resposta, porque é que ela criou este jardim? Eu diria que ela não tem filhos, que ela é apenas uma tia, aquelas tias fixes e porreiras. Ela diz assim: achei que a maioria das crianças que eu conheço estariam mais interessadas em saber como uma planta pode matar se fosse ingerida, quanto tempo demoraria a matar e quão terrível e dolorosa a morte seria. Foi por isto que ela criou este jardim, que ela decidiu ter aquelas árvores mortíferas. Porque para ela as crianças têm um interesse em saber, ok, se ingerir esta planta, como é que ela me vai matar? Então foi esse o seu propósito. Por exemplo, ricina é um dos grandes venenos, uma proteína extraída de uma planta que é a mamona, e foi usada como arma biológica na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, armas biológicas vêm de plantas. O acónito, ou mata-lobos. O jardineiro, o Trevor Jones, ele diz, é uma planta cujo fruto, se o ingerires, ele mata-te. Se ingerires as folhas, elas também te matam. Se ingerires o caule, ele também te mata. E já agora a raiz também te mata. Ou seja, toda a planta mata. Será que estamos a semear neste jardim? É a questão. Nós semeamos com a esperança de algo bom no futuro. Mas será que onde estamos a investir agora apenas leva à morte, à corrupção, à destruição? Não apenas à morte física, mas a uma morte, a um afastamento de Deus, a viver eternamente afastado de Deus. Porque parece que tudo se resume a dois jardins, a dois investimentos, a dois focos: semear para a carne, semear para o espírito. E estas duas atividades, elas vão dar duas consequências, ou seja, duas colheitas, dois resultados: corrupção por um lado, vida eterna pelo outro. E nós já vimos que Paulo, quando ele fala acerca de carne, ele está a falar sobre aquela nossa natureza disposta ou predisposta para rejeitar Deus e tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Deus nos diz. Ou seja, rejeitamos a ideia que Deus é um Deus criador que se quer relacionar connosco. É essa a nossa natureza de sermos pecadores, de sermos traidores, como vimos há bocado. E todos temos um impulso para rejeitar Deus, de certa forma. Ou seja, todos continuamos com a carne dentro de nós. Para o cristão, mantém-se, mas já não tem o mesmo poder que tinha. Ou seja, através do Espírito de Deus, já podemos rejeitar determinadas coisas. Ou seja, continua presente em nós, influencia, mas já não domina. E no contexto desta carta, semear para a carne seria, em parte, tentarmos agarrar à circuncisão, à lei de Moisés. Para quê? Para sermos
cristãos. Ou seja, para sermos cristãos temos de nos tornar judeus. Era isso que os falsos mestres estavam a ensinar. E que Paulo diz, se fizeres isso, estás a continuar pela carne, não pelo espírito. Estás a perder a tua liberdade e a tornar-te escravo. E dessa forma estás a viver como qualquer outra pessoa, estás a rejeitar aquilo que Jesus fez por ti e que te oferece pela sua graça. Ou seja, não és diferente daquele tipo de pessoa que Paulo descreve nos capítulo 5, versículos 19 a 21, quando ele fala acerca do fruto da carne. Ou seja, viver de forma desregrada na sensualidade, imoralidades, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, intrigas, ciúmes, iras, rivalidades, discórdias, divisões e invejas, embriaguez, abusos na comida e outras coisas semelhantes. E Paulo está a dizer como é que nós podemos estar a semear na carne. Pensando de uma forma mais prática, será que estamos a colocar a escolaridade dos nossos filhos, ou o desporto em que os nossos filhos andam, ou a forma de arte em que eles estão inscritos, acima do seu caráter? Acima da necessidade de conhecer Deus? Será que estamos a colocar isso acima? Será que estamos a colocar o nosso trabalho acima do nosso crescimento espiritual? Será que estamos a colocar a nossa beleza, o nosso aspecto exterior, em vez de desenvolver um caráter cristão? Etc. De que forma estamos a semear para a carne? E Paulo assusta. Ele diz assim, olha, onde tu estiveres a semear, onde tu estiveres a investir, é isso que te vai pagar os dividendos. Se tu estiveres a semear para a carne, é a carne que te vai pagar os dividendos. E quais são esses dividendos? Ele diz corrupção, ou noutra tradução, destruição. Paulo não está a dizer, olha, podes ser cristão e podes semear para a carne e continuar a semear para a carne e não te preocupes. Vais ser salvo, apenas vais ter uma herança mais pequena, ou algo do género. Eu creio que não é isso que ele está a dizer. Eu creio que se o cristão está de uma forma sistemática a semear na carne, a desvalorizar aquilo que Deus fez na pessoa de Jesus, a colocar tudo acima da sua necessidade de crescimento espiritual, apenas significará que ele não está a confiar em Jesus. E esta corrupção ou destruição refere-se à eternidade sem Deus, fora da presença de Deus. E é um aviso assustador, mas ao mesmo tempo ele vem acompanhado de uma promessa, porque ele diz, olha, os dividendos do Espírito são vida eterna. Ou seja, semear para o Espírito é algo que não nos é natural. Mas Deus dá-nos essa possibilidade de o fazermos. Ou seja, é como quando alguém nos diz para fazermos algo que nunca fizemos, mas essa pessoa acompanha-nos e dá-nos tudo aquilo que nós precisamos para o fazer. É assim semear para o Espírito. 2 jardins. E estamos habituados com o jardim do veneno. É nesse que nós vivemos, inicialmente. Nós achamos que é o melhor jardim do mundo. É lá que vamos semear e estamos sozinhos, fazemos aquilo que nos apetece, apesar de estarmos constrangidos, mas achamos que temos liberdade. Mas estamos constrangidos pelas pessoas à nossa volta, pelas plantas que estamos a tentar semear, e por mais cuidados que tenhamos, esse jardim será a nossa morte. Este é o nosso jardim, inicialmente. Há um novo jardim, em que só entramos por causa do jardineiro. É ele que nos permite a entrada neste novo jardim. E ele diz-nos quais os melhores locais para semear. E ele encoraja-nos a dizer, olha, quando essa planta crescer, ela vai ser bonita e vai permanecer. Ela vai ser como uma árvore plantada à beira de um rio. Ele encoraja-nos, ele diz, olha, daqui a algum tempo ela vai crescer, ela vai dar fruto, tu vais ter uma colheita. Daqui a algum tempo este jardim, ao contrário do casamento da Carolina Deslandes e do Diogo Clemente, este jardim será para a vida toda e até para além da morte. Se estamos a lembrar o jardineiro e aquilo que ele nos diz, se estamos no jardim certo, a semear para o Espírito que resultará em vida eterna, quem é que precisamos de evitar? O João Pestana. O João Pestana é aquele símbolo de sono. É quem traz o sono às crianças. Quando a criança está a fazer birra de sono, olha, o João Pestana chegou. E Paulo
diz os versículos 9 a 10, diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Eu ontem estava a navegar pela net, como fazemos agora quase todos os dias, infelizmente, e encontrei um vídeo de uma cantora de uma banda que eu gostava muito na minha adolescência, que eram os The Gift, a Sónia Tavares, quer dizer Sara Tavares, é Sónia Tavares. Ela ia a conduzir e ia a dizer que estava farta desta humanidade. E que só lhe apetecia fazer gestos obscenos a todos por causa da reação negativa que a jovem Luna, já não sei se ouviram falar, uma jovem Luna da Cruz Vermelha Espanhola, uma voluntária, que abraçou um senegalês quando ele chegou a Espanha, e ela abraçou, e claro, os de extrema-direita, supostamente do país de Espanha, reagiram, tipo, imigrantes a chegar, nós não queremos, é uma manifestação de amor que não devia ter acontecido, blá blá blá. E a Sónia estava muito zangada com toda a gente, a dizer: esta humanidade não me presta, e a chamar nomes, e muito chateada. A verdade é que a Sónia é muito parecida com a Luna, ela é muito parecida com o senegalês, é muito parecida com os de extrema-direita espanhóis, é muito parecida comigo e é muito parecida contigo. Porquê? Porque ela está-se a perceber que em nós é difícil fazer coisas boas de uma forma constante ao longo do tempo, e que falhamos, e que não devia ser assim. Ela está-se a perceber que há este sentimento em nós, que quase que sabemos o bem que devíamos fazer e não conseguimos. Fazemos uma ou outra coisa e depois ficamos cansados, vem o João Pestana e ficamos com birra. O João Pestana vem dizer que está na hora da caminha. O problema da agricultura e desta imagem de semear e de colheita é o tempo, como todo agricultor sabe. Há o problema do tempo. Quando semeamos, depois é preciso estar à espera. E para nós ainda é o maior problema, porque nós já não estamos habituados a esperar. Nós semeamos no OLX qualquer coisa e no dia a seguir, 2 dias a seguir, já temos a colheita. Nós semeamos, precisamos de um seguro de carro. Nós semeamos com uma chamada telefónica, no próprio dia nós temos o seguro ativo. Ou seja, nós já não estamos habituados a esperar. Nós semeamos um frango caseiro no forno. E não, aí temos mesmo de esperar. Aí não há volta a dar. É caseiro, ele vai demorar o seu tempo a ficar pronto. Mas o tempo de espera cria ansiedade e cria incerteza em nós. Será que realmente vai haver colheita? De forma semelhante, o cristão, ele pode enfraquecer, quase que adormecer no seu serviço, no seu ministério, porque é difícil, porque parte do fruto demora a ver, outra parte do fruto nós não vemos, nós não iremos ver nesta vida. Então o cristão é chamado a viver de forma diferente, a fazer o bem, como diz o Paulo no versículo 9. E reparem como o cristão tem o Espírito Santo, que procura agradar a Deus, e nós fazemos este bem não como um pagamento, mas como um agradecimento àquilo que Deus fez em Jesus para nós. Mas é cansativo, é difícil fazer o bem a todos, por isso Paulo diz: façamos o bem a todos. É desafiante fazer o bem, principalmente aos da família da fé. É difícil ter esta prioridade de fazer o bem a todos, mas há uma prioridade da família da fé. É desafiante, por isso Paulo diz principalmente aos da família da fé. E fazer o bem não é fazer caridade, aquela caridade esmola. Fazer caridade esmola não custa nada. Não custa nada. Porque é dar aquilo que nós não precisamos. É dar aquilo que muitas vezes para nós está estragado ou já não funciona, mas para aquele coitadinho vai dar. Isso não é fazer o bem. Fazer o bem custa. Porque fazer o bem envolve dar aquilo que nos faz falta. Quer seja financeiramente, quer seja tempo. A colheita pode não ser imediata, podemos não ver tudo aquilo que colhemos, mas podemos ter a certeza, e é isso que Deus nos diz, podemos ter a certeza que há colheita, que será tudo aquilo que nós fizermos para o Espírito, que haverá uma colheita. Então vivemos entre estes dois jardins. E algo em nós anseia, está no jardim do veneno,
Só que parece ter uma lembrança de um jardim melhor, um jardim tipo Éden. E é uma semente que está em nós, que nos diz, olha, que realmente tu foste criado para um outro jardim, mas estás no jardim onde estás, porque rejeitaste Deus. E através do jardineiro nós podemos regressar de alguma maneira a esse jardim. Podemos sair deste jardim do veneno. Como estás a viver a vida cristã? Não é fácil, mas é simples. Pensa no jardineiro. Considera Deus e a sua palavra, porque Ele dá-nos a certeza, a confiança. Onde semeamos na carne, nós não temos confiança que iremos colher e que a colheita será boa, pelo contrário, será destruição. Mas a palavra de Deus diz que se semearmos para o Espírito, está assegurado. Os dividendos estão assegurados. Escolhe o jardim. Pensa no jardineiro. Escolhe o jardim. Reconhece que o teu antigo jardim só traz morte. Ele será a tua morte. Será a tua morte e vai magoar as pessoas à tua volta. Então considera o jardim do Espírito. Aquele que entramos apenas por causa do jardineiro. E afasta o João Pestana. Ele vai aparecer. Ele aparece em várias alturas da nossa vida. Afasta o cansaço e continua a fazer o bem. Continua a fazê-lo. Não porque as outras pessoas merecem. Não porque as outras pessoas merecem, mas porque Deus fez por ti sem mereceres. E aquilo que Ele fez está em Jesus. Deus dá tudo aquilo que tu precisas. E Deus assegura tudo aquilo que investires para o Espírito. Será uma colheita. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Agradecemos pelo desafio que é de viver para Ti. Não é fácil, mas é bom. Mas é bom. E agradecemos porque é bom por Tua causa. Porque Tu estás connosco. Porque Tu nos dás tudo aquilo que nós precisamos para viver para Ti. É um desafio, sim. Mas não o vivemos de forma isolada. Somos chamados a viver a vida cristã juntos, em comunidade, constantemente lembrando quem nós somos e quem Tu és. Agradecemos-te porque, através do Teu Espírito, nós podemos fazer coisas, ou seja, podemos semear o bem entre nós, uns com os outros e para qualquer pessoa. E ter a certeza e a confiança que esse investimento, os dividendos estão assegurados, porque Tu os asseguras. Agradecemos-te e oramos em nome de Jesus. Amém.